Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito. Este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais e é composto por 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 8, que trata da sétima lei moral, que é a lei do progresso. E nós hoje vamos começar o subitem que trata dos povos degenerados. Allan Kardec pergunta na questão 786 aos espíritos superiores. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Respondem os espíritos. Quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Então, muito bem. É natural. Então, houve uma grande comoção. Espíritos imperfeitos estão lá nos seus esforços, mas, de repente, aquela grande comoção sai tudo do lugar. Todos entram em crise. É um estado de crise. E nisso metem os pés pelas mãos, mas estão numa situação de crise. Aí, então, um atenuante, uma condição na justiça que é um atenuante. Então, quando vem fortes abalos, pode-se cair na barbárie durante um tempo, enquanto não há um refazimento. Muitas vezes interpretamos como barbárie o que não é a barbárie dos tempos de barbárie. Okay? São as barbáries atuais. Hoje poderíamos dizer saques, depredações, coisas assim, não é? Lembrando que estamos aqui revendo que estamos no século XXI e isto aqui é do século XIX. Mas os espíritos, a resposta é sempre atemporal. A pergunta, às vezes, é bastante temporal, mas a resposta é atemporal. Quando a tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda, mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua moradia. Ai, quem já fez obra sabe disso. Quando estamos lá refazendo, né, para tornar a casa mais sólida, mais cômoda. E aí vamos para... continua aqui. Compreende também isto, dizem os espíritos. Compreende também isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Tornas-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado, como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo nenhum. Muito bem. Aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Então, é uma civilização que, quando vem o declínio, parece barbárie. Mas é porque aqueles espíritos do auge daquela civilização não estão... Nós não vivemos isso aqui ainda, né? Não estão mais ali naquela civilização. Vamos pensar aqui na civilização egípcia. Isso é muito característico, né? Dá para
termos bem isto. Houve um apogeu, não é? As pirâmides, aquelas cidades grandes, suntuosas, com uma medicina que faziam cirurgias ao cérebro. Os egípcios tinham uma medicina avançadíssima. E, de repente, houve o declínio do Império Egípcio, e o povo que lá ficou não era mais o povo do tempo do auge do Império. Tanto que se perdeu tudo. Se perdeu a grandeza do Império, se perdeu o idioma, não sabiam mais os hieróglifos. Então, se perdeu tudo, não se sabia como se falava aquilo. Como é que se vai se perder isto? Se perdeu. Continuavam a haver egípcios no Egito, mas não tinham mais nenhuma ligação com a civilização do Antigo Egito. Os espíritos, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala dos egípcios e diz que os espíritos do Império Egípcio vieram de Capela, e eram os menos dos 4 grupos que vieram de Capela, eram os menos comprometidos moralmente. Vieram, ficaram um tanto de tempo, alguns milhares de anos, e voltaram para Capela. Quando voltaram para Capela, eles que levavam aquela civilização adiante, eram eles que levavam aquela civilização naquele nível de progresso. Quando eles retornaram, aquela civilização desmoronou, né? Como civilização. Esse é um exemplo bastante ilustrativo do que eles trazem aqui. Então, os que então, tendo se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia, quando chegar a vez deles. É interessante, não é? Às vezes a civilização pode continuar, mas com um outro grupo de espíritos, e vai dar um tom diferente àquela civilização. Nada tem a ver com os encarnados, mas com os espíritos que vão estar ali se manifestando e encarnando, não é? Questão 787. Não há raças, pergunta Kardec, por sua própria natureza, não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Resposta: sim. Mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Interessante. Todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Ou seja, saem da carne, voltam para a carne, saem da carne, voltam para a carne, saem da carne, voltam para a carne. Uma hora lá desperta. É da lei. Uma alcança um despertar. Quando? Quando chegar a hora. Quando cansarem. 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Essas raças que são rebeldes. Rebeldes ao progresso. O progresso aponta sempre para quê? Para a harmonia, para a harmonia e para a paz. Então, são povos rebeldes e geralmente ligados ao quê? À guerra, ao domínio, à opressão. Vão aprender, uma hora lá aprendem. Então, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças rebeldes? Resposta: chegarão à perfeição. Esse é o 787A, continuação mesmo da anterior, ok?
Qual a sorte futura das almas rebeldes que animam essas raças? O rebelde não está na pergunta, somos nós que estamos colocando, porque é o que faz referência lá na questão. Então, qual é a sorte futura das almas que animam essas raças? Resposta: chegarão à perfeição, como todas as outras raças, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Ou seja, todos nós progrediremos, porque isto é lei de Deus que está na consciência de todos nós. Questão 787b, continuação ainda disto. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos, ou seja, canibais, né? Seres humanos que comem outros seres humanos, matam e comem. Havia isso, não é? Se imaginava que... Mas só comiam os heróis, os corajosos, porque imaginavam que comendo a carne daqueles, vou dizer, daqueles guerreiros, estavam assimilando as virtudes deles. Pode uma coisa dessa? Mas era o que pensavam à época. Os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Pergunta Kardec. Resposta: tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Já mandou direta para Kardec. Tu, Kardec, o foste. Uma vez? Mais de uma vez, dizem os espíritos, antes de seres o que és. Olha lá, nossa história espiritual. 788, pergunta Allan Kardec. Pergunta grande, olha lá. Os povos são individualidades coletivas que, como indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Os povos, né? As civilizações, elas também têm uma vida útil. Elas desabrocham, chegam ao auge, falamos dos egípcios, não é? Depois vem o declínio e desaparecem. Essa verdade que a história constata não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Boa resposta. Os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Os povos que se fundamentam na materialidade, nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se esgota, como a de um homem, que é o espírito encarnado. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Ai, que lindo! Mas, tanto para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma, que não tem fim, não é? Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol a outros povos. Então, vamos lá. Continuando. Nossas experiências sempre serão úteis no futuro àqueles que estiverem na retaguarda, assim como hoje, espíritos mais adiantados vêm até nós nos ajudar com a sua bagagem para que a nossa civilização também avance moralmente, não é? Muito bem, hoje vamos parar por aqui, a 789, que a nossa próxima é uma questão bem grande, com certeza amanhã só ficaremos nela. Fomos hoje até a 788, nos vemos amanhã com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.